Boa noite, amados. Eu quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui nessa semana, nessa terça-feira, a primeira live da semana, para ministrar o seminário. São 3 ministrações que nós vamos dar aos irmãos, no seminário de fé, Fundamentos da Fé. Fundamentos da Fé. Agora é 19 horas e 30 minutos e vai ser uma bênção essas 3 ministrações, você não pode perder, Participe, convide a família, esteja aí com a tua Bíblia aí do lado, vamos meditar na palavra, vamos abrir o nosso coração para receber a semente da palavra de Deus. E a palavra que sai da boca de Deus, diz Isaías 55, 10 e 11, não volta vazia, mas cumpre o seu propósito, porque Deus vela sobre a sua palavra para cumprir. Glória a Deus. Então eu vou repetir, o tema dessa semana é Fundamentos da Fé. Glória a Deus. Deus me deu essa palavra hoje, eu já preparei para a semana inteira, hoje, quinta e domingo. E domingo é o último culto do mês, de maio. E além do culto de celebração, às 6 da tarde, será também a nossa coleta de alimentos. Eu conto com o apoio, a ajuda de toda a liderança, dos anfitriões das células, dos irmãos e famílias. Vamos trazer os alimentos, vamos nos mobilizar para a gente poder ter uma boa arrecadação e poder socorrer as ONGs parceiras e as famílias necessitadas também com cestas básicas, tá bom? Glória a Deus. Nós vamos orar também depois pelos enfermos, orar pelas famílias. E eu quero fazer uma oração agora, agradecer a Deus pela oportunidade de poder estar aqui e ministrar a palavra de Deus. Quero convidar você a fechar seus olhos e nós vamos orar ao Senhor. Pai querido, Pai glorioso, Pai bendito, em nome do teu amado Filho Jesus, eu te dou toda a honra, eu te dou toda a glória, eu te dou todo o louvor, Pai. E eu coloco essa live diante de ti, coloco as famílias, as pessoas que estão nos assistindo nesse momento, e aqueles que posteriormente irão assistir. Que o Senhor abençoe a todos. Que o Senhor derrame o seu amor em cada coração. Derrame a sua paz. Derrama o gozo do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo. Traz-nos revelação da tua palavra, Pai, nos dando sabedoria, ousadia, unção e poder. Eu te peço, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Eu quero agora, nesse momento, como eu falei para os irmãos, o tema dessa semana é Fundamentos da Fé. Então, a primeira coisa que eu queria chamar você para uma reflexão, uma meditação, é a gente avaliar e analisar a importância da fé para a vida cristã. Eu vou ler algumas passagens e você pode anotar aí e ler depois com calma para você refletir. Para a gente ver a importância da fé na vida cristã. Primeiro Hebreus 11, verso 6, que diz: sem fé é impossível agradar a Deus. O texto é claro, sem a fé é impossível agradar a Deus. Então esse texto resume bem a importância da fé, porque sem essa fé é impossível a gente agradar a Deus, impossível, impossível. O texto é claro, O segundo texto, Hebreus 10, 38, que diz que o justo viverá por meio da fé. Esse é um mandamento, é uma ordenância de Deus para mim e para você,
que a gente viva pela fé no que a palavra diz. Viver pela fé. Esse é o desejo do coração de Deus, né? Terceiro texto, Efésios, capítulo 2, verso 8 e 9, diz que nós somos salvos. Olha a importância da fé. Nós somos salvos por meio da fé no sacrifício substituto de Jesus na cruz do Calvário. Olha como é importante a fé. Importante a fé, né? Marcos 11, 17 ao 28 diz que os sinais, os milagres, seguem a fé, né? Se nós queremos ver milagres, se nós queremos ver sinais, tem que seguir a fé, porque os sinais seguem a fé. Entendeu? Sem fé não haverá sinais, não haverá milagres. Outro texto também, Marcos 9, 23, que diz: tudo é possível ao que crê. E parafraseando esse versículo, nós podemos deduzir: se tudo é possível ao que crê, quem tem fé tem tudo. Olha aí como é importante, né? João 14, 12, Jesus diz: se vocês crerem em mim, vocês farão os sinais, as obras que eu faço, e farão obras ainda maiores, porque eu vou para o Pai. E o que vocês pedirem em meu nome será feito, para que o nome do Pai seja glorificado no Filho. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. 1 João 5,4 diz que nós vencemos o mundo por meio da fé na palavra de Deus. Olha como é importante, né? Glória a Deus por isso. Marcos 11, 23. São palavras de Jesus, né? Através da fé, nós removemos os montes, as montanhas, né? Mudamos situações, né? Através da fé. Marcos 11, 24. Diz que por meio da oração da fé, nossas orações são atendidas e recebemos milagres, né? Marcos 11, 24. Então, depois que a gente leu todas essas passagens, né, o que a gente pode deduzir? Que o assunto fé é o assunto mais importante em toda a Bíblia. Nada é mais importante do que esse assunto, fé. Por quê? Porque a nossa atitude de fé para com as palavras de Deus é o fator determinante para sermos abençoados e honrados por Deus, vivendo todas as promessas que Ele tem para as nossas vidas. Isso é importante, viu? Muito importante, a fé. A fé. Agora, se a fé é tão importante assim, então vale ressaltar, eu quero chamar a sua atenção, que nós temos que seguir a exortação do apóstolo Judas, na sua pequena carta, que tem apenas um capítulo, mas muito importante, versículo 3. Judas diz que nós, como cristãos nascidos de novo, devemos batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi dado aos santos. Olha como é importante. Todos nós devemos batalhar de maneira diligente pela edificação da nossa fé. Todo crente tem o dever, tem a responsabilidade de batalhar de maneira diligente pela fé que foi entregue a nós pelo Senhor. Como diz Romanos 12, verso 3, todos nós que nascemos de novo, todos nós que nos convertemos a Cristo, recebemos uma medida de fé. E Deus quer que nós batalhemos pela nossa fé.
não é? De maneira diligente, pela edificação da nossa fé. Entendeu? Agora, vamos ver agora quais são as definições da fé bíblica. O que é a fé, né? Através das definições que eu vou dar para você, você vai ter um entendimento melhor do que vem a ser a fé, né? Primeira definição: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e é a convicção de fatos que não se veem. Vou repetir, Hebreus 11, 1. Fé é o firme fundamento das coisas que nós esperamos. Na verdade, as promessas que a gente espera que se cumpram na nossa vida. E é a convicção no coração dos fatos redentores que nós não vemos, mas que, segundo a palavra, Cristo consumou em nosso favor há 2000 anos atrás. Isso é fé. Isso é fé. Entendeu? Isso é importante, a fé. Segunda definição de fé que eu vou dar para você. A fé é você acreditar, colocar a sua confiança, acreditar em tudo que Deus declara em sua palavra. Independentemente do que você está vendo, independentemente do que você está sentindo, seja fisicamente, seja emocionalmente. Eu vou repetir, a fé é você crer em tudo que Deus declara na sua palavra, independentemente do que você está vendo, independentemente do que você está sentindo, fisicamente e emocionalmente. Terceira definição de fé. Fé é crer que Deus cumprirá em sua vida tudo aquilo que Ele prometeu que faria. Vou repetir. A fé é você acreditar aqui no teu coração que Deus cumprirá em sua vida tudo aquilo que Ele prometeu que faria. Isso é fé. Glória a Deus. Outra questão importante envolvendo a fé. A fé, ela considera atentamente tudo o que Deus declara em sua palavra. Considera atentamente. Atenta de maneira diligente para aquilo que Deus diz na sua palavra. Isso é a fé. A fé, para uma fé, né? Uma fé viva, o que Deus declara em sua palavra é uma verdade absoluta. Isso é importante também. E isso agrada a Deus, o coração de Deus. Outra questão, a fé bíblica, ela desconsidera tudo o que está contrário à palavra de Deus, seja um sintoma, seja palavras negativas, seja emoções negativas. A fé desconsidera isso e ela se agarra única e exclusivamente ao que Deus declara em sua palavra. Glória a Deus, aleluia. E quando a gente fala de fé, o que vem em nossa mente, né, quando a gente fala de fé? Nós podíamos falar de muitas pessoas, muitos personagens importantes na Bíblia, que foram destacados e honrados por Deus por causa da fé. Mas ninguém é maior, abaixo de Jesus, ninguém é maior do que o nosso pai Abraão, pai da fé. E eu quero ler 2 textos que falam sobre Abraão, que falam a respeito dessa fé, que tornou Abraão um homem diferenciado, um homem honrado por Deus, um homem grandemente abençoado. Romanos capítulo 4. Pedi para você abrir tua Bíblia aí. Romanos 4, do versículo 17 ao 21, diz o seguinte, olha lá.
Glória a Deus. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Glória a Deus. E Abraão, esperando contra a esperança, ele creu, para vir a ser chamado pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a sua descendência. E Abraão, sem enfraquecer-se na fé, não levou em conta, não atentou para o seu próprio corpo, amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara. Não duvidou da promessa de Deus por incredulidade. Glória a Deus. Mas, pela fé, se fortaleceu, dando glórias a Deus, pois ele estava plenamente convicto de que aquele que o prometeu era poderoso para cumprir. Glória a Deus. E isso lhe foi imputado como justiça. Que coisa maravilhosa, né? Aqui fala quais foram as atitudes de Abraão para com a palavra, as promessas de Deus que foram ditas a ele, quando Deus faz uma aliança com ele. Por isso que ele foi grandemente honrado. Ele ouviu atentamente o que Deus disse para ele. Segundo, ele tomou uma firme decisão de crer em tudo que Deus prometeu para ele, mesmo contra as evidências naturais contrárias. Sua velhice, a velhice de Sara, a esterilidade de Sara, mesmo assim diz que ele creu. Diz o texto também que ele não atentou para o corpo amortecido dele e de Sara. Ele atentou para a palavra. Diz também que ele chamou à existência aquilo que ainda não era como se já fosse, declarando que ele era Abraão, pai de nações, pai de multidões, e que ela era princesa, que ela era mãe de nações, né? Quando nada ainda, né, tinha acontecido. Ele não deixou a sua fé enfraquecer e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas todo dia ele se fortalecia na fé, fazendo o quê? Dando glórias a Deus. E é assim que nós temos que fazer. Glorificar a Deus por tudo o que Deus promete para nós na sua palavra. Glorificar a Deus por tudo que Cristo já realizou em nosso favor há 2000 anos atrás. Aleluia! Glória a Deus! E aqui diz que por causa dessas atitudes, Deus honrou esse homem de maneira poderosa. Eu vou ler agora Hebreus 11, também fala de Abraão. A partir do versículo 8. Pela fé, Abraão, quando foi chamado por Deus, diz o texto, ele obedeceu, a fim de ir para um lugar que ele devia receber por herança. E ele partiu com aquela palavra, sem saber para onde ia. Olha que fé que esse homem teve. Pela fé ele peregrinou na terra prometida, como numa terra alheia, e habitou em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque ele aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e fundador. E aqui vai falando de Sara e assim vai, não é? Glória a Deus. E diz aqui que Abraão, quando colocado em prova, ofereceu Isaque, estava mesmo para sacrificar o seu único filho, aquele que acolheu alegremente as promessas, né? Glória a Deus, porque ele considerou atentamente
que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaac dentre os mortos, por causa da promessa. Que fé que esse homem teve, né? Glória a Deus. Ele foi grandemente abençoado, grandemente honrado por Deus, aleluia, por causa da fé que ele exerceu sobre as promessas que Deus fez a ele. O mesmo princípio se aplica em nós, né? Deus, ele exaltou tanto Abraão, e honrou tanto Abraão por causa dessa fé, que Abraão, além de viver a promessa do filho prometido na velhice, Isaac, além de ter tido outros filhos, além de ter se tornado pai de nações, ele é o homem mais conhecido do planeta Terra. Ninguém é mais conhecido do que Abraão. Ele é o pai dos judeus por causa de Isaac. Ele é o pai dos muçulmanos, dos árabes por causa de Ismael. E ele é o nosso pai na fé dos cristãos por causa da nossa aliança com Cristo. Veja bem. Tudo porque esse homem tomou uma firme decisão de crer e praticar as promessas que Deus fez a ele. O mesmo vai acontecer comigo e vai acontecer com você. O Deus de Abraão, ele não mudou. Há milhares de anos atrás, ele abençoou e honrou a vida de Abraão. Agora, esse Deus continua aqui conosco. Ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. E o Deus que honrou e abençoou a fé de Abraão e abençoou a vida dele e cumpriu todas as promessas que fez a Abraão, esse Deus vai fazer o mesmo comigo e com você. Ele vai honrar a nossa fé e vai confirmar as suas promessas. E nós vamos viver o melhor que Deus tem para nós. Basta tão somente colocarmos em prática tudo o que a palavra diz. Basta exercermos a nossa fé sobre as promessas de Deus. Rejeitar a incredulidade, rejeitar a dúvida e nos firmar no que Deus diz, adorando ao Senhor em espírito e em verdade, dando glórias a Deus, como fez o nosso pai na fé, Abraão. Glória a Deus, amém? Essa é a primeira parte, tá bom? Vou parar aqui, que nós vamos orar agora, né? Quinta-feira eu vou dar a segunda parte, não perca, hein? Quinta-feira, você gostou dessa ministração? Você foi abençoado? Dê um curtir aí e compartilha depois, né? Eu quero aqui dar alguns avisos importantes aos irmãos da IHM. Primeiro aviso, a nossa igreja continua a todo vapor, apoiando a obra missionária. E eu conto com os dizimistas e ofertantes da igreja para que nós possamos honrar nossos compromissos financeiros com os missionários, com as agências, com os projetos, né? Então, tá aí os nossos dados bancários, o nosso Pix, né? Colabore com essa obra. Nós temos ajudado e apoiado missionários no Amazonas, no Sertão, em Apiaí, Itaoca, lá na Europa, na África, na Ásia, no Oriente Médio, na Índia. Olha, vamos participar dessa obra. Semeia a tua semente nessa terra fértil e Deus vai te abençoar grandemente, na boa medida, recalcada, sacudida e transbordando. Nós também apoiamos diversas ONGs, que nós temos aliança, que nós temos parceria com doação de alimentos e dezenas de famílias com cestas básicas. Apoie esse trabalho. Domingo agora, né, é a nossa coleta de alimentos, é a nossa arrecadação de alimentos. Nós vamos ter o culto de celebração às 6 da tarde e também a nossa coleta. Apoie, né? Vamos doar nossos alimentos.
Vamos fazer essa grande obra para o Senhor e que Deus te abençoe grandemente. Quero convidar vocês também, na quinta-feira, nós temos a segunda parte desse seminário, Fundamentos da Fé, quinta às 7h30 da noite. Também quero avisar os irmãos que no sábado, às 7 da noite, hein? Sábado, 7 da noite, todos os jovens e adolescentes estão convidados para vir participar do TM4, com os líderes de jovem. Vai estar aqui o André, o Rodolfo, a Nani, a Thaís e a Tamires. Os líderes de jovem e adolescentes. Trazer uma palavra, vai ter louvor, vai ter palavra, vai ter oração, vai ter comunhão. Venha com a máscara, vamos usar álcool gel e o certo distanciamento. Mas isso não vai impedir de vocês participarem do TM4. Domingo de manhã, às 8 da manhã, com Marcelo Bezerra, classe de doutrinas. Tá bom? Traga a apostila, se você não tem, você pode adquirir com o Marcelo. É uma bênção o seminário. Venha aprender. São 40 lições preciosas. Um ano de curso para você fundamentar sua fé nas doutrinas do Evangelho, nas doutrinas da Nova Aliança, do Novo Testamento. E domingo à noite, 6 da tarde, o nosso culto de celebração. Fundamentos da fé e coleta de alimentos. Amém? Glória a Deus pela vida dos irmãos. Eu quero mandar um grande abraço. Nós temos bastante irmãos queridos aí participando, né? Muita gente querida, a Edinalva, o Edilson, o Wendel, a Jane, Marcelo Bezerra, a Maria Doroteia, a Edna Gonçalves, glória a Deus, a Vanusa, a Maria Aparecida Custódia, a Lourdes Miranda, a Edna, a glória a Deus, a Angelita, Angel, André Cristina Gonçalves, o Zé Ferreira, a Zenaide, glória a Deus, o Arivaldo Nogueira, minha mãe querida Nanete, a irmã Sueli Costa, a Luzineide, a Cris, Mirelle, Leme, muita gente querida aí, o Flávio César, o João Evangelista, a Cida, a Branca, a Terezinha Landim, glória a Deus, muita gente querida aí, o Francisco José, Deus seja louvado, né? Deus seja louvado, a Cícera Pinheiro, a Tamires, Tamires, recém-casada, hein? Que bênção, hein, Tamires? O Marcos Polo, a Neide Teles, muita gente querida aí participando da live, né? O Wellington, glória a Deus, o Dinei, a Patrícia Sá, nós já vamos orar, viu, Patrícia? Fez uma cirurgia, nós vamos orar pela sua plena recuperação. Daniela Araújo, glória a Deus, a Dani Eide, a Maria Angélica, minha irmã querida, que Deus te abençoe. Muita gente querida, a Linaura, muita gente querida aí, muita gente amada, muita gente querida, participando. Um grande abraço a todos, né? Aleluia, eu quero convidar você agora, a irmã Linaura, né? Nós vamos orar, o Vicente Dourado, eu quero orar, nós vamos orar pela Patrícia, a Pati, fez uma cirurgia no coração, glória a Deus, já está, né? Já terminou, já está se recuperando, vamos orar para a sua plena recuperação, vamos orar pelo Adilson, esposo da Cris, costureira, viu? Orar para Deus tocar nos pulmões dele e sarar ele. Orar também pelo sogro da Ju, irmã do Fernando Bezerra e do Marcelo. Vamos orar, e tem muita gente precisando de oração, né? A Lu Oliveira que está participando. Eu quero que você una a tua fé com a minha. Põe toda a tua fé em Deus. Nós falamos de fé. Agora é o momento da gente pôr a nossa fé em ação. Jesus diz que tudo que nós pedirmos em nome dele ao Pai, crendo, será feito, né? Então vamos orar. Coloca aí diante do Senhor. Pai querido, Pai glorioso, Pai bendito. Em nome do teu amado Filho Jesus, eu te dou toda a honra, eu te dou toda a glória, eu te dou todo o louvor.
E eu quero nesta hora, Pai, apresentar a vida da Patrícia. Ah, Pai, ela está agora se recuperando dessa cirurgia. Senhor, envia teu anjo ministrador. Manifesta o poder curador, Pai, nas suas artérias, nos seus pulmões, no seu coração, em todo o seu corpo, Pai. Que ela tenha uma plena recuperação. Levanta ela, fortalece ela, que não haja nenhuma reação contrária, e nenhum efeito contrário, e nenhuma infecção pós-cirurgia, Pai. Põe a tua mão sobre a tua filha. Nós ministramos um milagre em nome de Jesus Cristo, Pai. Oramos também pelo Adilson, esposo da Cris, Pai, que está com problemas no pulmão, ó Pai. Põe tua mão sobre o Adilson, Pai. Cura ele de toda asma. Cura ele de todo e qualquer sintoma contrário nos seus pulmões. Pai, restaura a saúde do Adilson. Cura ele, Pai, nessa hora. Em nome de Jesus, Pai. Levanta também o sogro da Juliana Bezerra, Pai, em nome de Jesus, põe tua mão, Pai do Arley, Pai, põe a tua mão, Pai, levanta ele com poder, Pai, cura os seus pulmões, para a honra e glória do teu nome. Eu clamo por cada pessoa que está necessitada, pelo meu tio Jaime, Pai. Cura o teu filhinho, Pai. Restaura ele por completo. Cura todos os que se encontram enfermos. A irmã Nanete, Pai. Toca na sua coluna. Toca nos seus joelhos. Toca na sua lombar, Pai. Põe tua mão poderosa. Levanta todo aquele que está enfermo, Pai. Abençoe a todos. Derrama do teu amor, derrama da tua paz, derrama do gozo do teu espírito, da unção, das bênçãos do Senhor. Eu abençoo a cada um, Pai, e já quero te agradecer pelos milagres, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Foi um prazer compartilhar da palavra de Deus com vocês, tá bom? Uma ótima semana a todos. Amo a todos, tá? E que Deus os abençoe grandemente. Um abraço, os irmãos.